Carlos, da ilustre família Borromeu, nasceu em 2 de outubro de 1538, em Arona, Itália. Menino ainda, revelou ótimo talento e uma inteligência rara. Conheça a história desse grande santo. Roda a vinheta. Ao lado dessas qualidades, manifestou forte inclinação para a vida religiosa, pela piedade e o temor a Deus. Ainda criança, era seu prazer construir altares minúsculos, diante dos quais, em presença dos irmãos e companheiros de idade, imitava as funções sacerdotais que tinha observado na igreja. Pensa você ver uma criança fazendo isso. O amor à oração e o aborrecimento aos divertimentos profanos eram sinais mais positivos daquela vocação sacerdotal que batia a porta do coração daquele menino. O ano era de 1562. Veio a Carlos com a graça do sacerdócio. No silêncio da meditação, lançou Carlos planos grandiosos para a reorganização da Santa Igreja Católica. Esses todos se concentraram na idade de construir o Concílio de Trento. De fato, era o que a Igreja mais necessitava, como base e fundamento da renovação e consolidação da vida religiosa. Carlos, sem cessar, chamava a atenção do seu tio, que era cardeal na época e foi eleito papa com o nome de Pio IV. Para essa necessidade, reclamada por todos os amigos da igreja, de fato, o concílio se realizou e Carlos quis ser o primeiro a executar as ordens da nova lei, ainda que por essa obediência tivesse que deixar a sua posição para ocupar uma outra posição inferior ainda. Meus irmãos, já deixa aqui nos comentários, São Carlos Borromeu, rogai por nós. Carlos sabia muito bem que a caridade abre os corações, também à religião. Por isso, grande parte de sua receita pertencia aos pobres, reservando para si somente o indispensável. Heranças ou rendimentos que vinham dos bens da família, distribuía-os entre os desvalidos. Tudo isso não aguenta comparação com as obras de caridade que o arcebispo praticou. Isso mesmo, ele era arcebispo da igreja. Quando, de 1569 a 1570, a fome e uma epidemia semelhante à peste invadiram a cidade de Milão, não tendo mais o que dar, pedia ele próprio esmolas para os pobres e abria assim fontes de auxílio que teriam ficado fechadas. Mas vendo ele pedindo, as pessoas davam. Quando, porém, em 1576, a cidade foi atingida pela peste e o povo abandonado pelos poderes políticos, visto que ninguém se compadecia do povo, ainda procurava os pobres e doentes, dos quais ninguém lembrava. Consolava-os e dava-lhes os santos sacramentos. Então não ficava somente na parte física, dava também o principal, que é o consolo espiritual. Tendo-se esgotados todas as fontes de recursos, Carlos lançou mão de tudo o que possuía para amenizar a triste sorte dos doentes. Mais de 100 sacerdotes tinham pago com a vida na sua dedicação e serviço aos mais carentes, aos doentes. Deus conservava a vida daquele grande homem, aquele arcebispo, e esse se aproveitou desta ocasião
para dizer duras verdades aos ímpios e ricos esquecidos de Deus. Gregório XIII não só rejeitou as acusações infundadas feitas ao arcebispo, como também recebeu Carlos Borromeu em Roma, com as mais altas distinções. Quando nós somos fiéis a Deus, não é, meu irmão? Em resposta a esse gesto do Papa, o governador de Milão organizou o primeiro domingo da Quaresma, de 1579, um indigno préstito carnavalesco pelas ruas de Milão, precisamente à hora da missa celebrada pelo arcebispo. Esse mesmo governador que tanta guerra ao prelado movera, tantas hostilidades contra São Carlos ele tinha estimulado, no leito da morte, ele reconheceu o erro e teve consolo da assistência de ninguém mais e ninguém menos como do próprio Carlos Borromeu. Naquela hora da agonia dele, o seu sucessor, Carlos de Aragão, Duque de Terra Nova, viveu sempre em paz com a autoridade eclesiástica. O arcebispo, Carlos Borromeu, gozou desse período somente 2 anos, quando em outubro de 1584, como era de costume, retirara-se para fazer os exercícios espirituais. Ele teve fortes acessos de febre, aos quais não deu importância, e dizia, abre aspas, um bom pastor de almas deve saber suportar 3 febres antes de se meter na cama. Fecha aspas. Os acessos renovaram-se e consumiram as forças daquele grande homem, aquele arcebispo. Ao receber os santos sacramentos, expirou aos 3 de novembro de 1584. Suas últimas palavras foram, abre aspas, Ei, Senhor, eu venho, vou já, fecha aspas. São Carlos Borromeu tinha alcançado a idade de apenas 46 anos. Foi beatificado em 1602 por Clemente VIII e depois canonizado em 1610 por Paulo V, que fixou a festa do santo para o dia 4 de novembro, hoje. A grande influência de São Carlos Borromeu, pelo que realizou em Milão, serviu de exemplo para a reforma da Santa Igreja, para que essa acontecesse em muitos outros países, no espírito daquele concílio, o Concílio de Trento. Se você ainda não colocou aqui nos comentários, registre aqui embaixo, São Carlos Borromeu, rogai por nós, e compartilhe esse vídeo de menos de 10 minutos para que outras pessoas conheçam a história dos santos da Igreja.